E eu vou falar que esse tema me lembrou das minhas aulas de sociologia, quando eu dava aula para os meus adolescentes. E eu até comentava algumas coisas com o Dila. A nossa base bíblica vai ser lá em Salmo 128, versículo de número 3, que diz assim: tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. O Senhor está nos ensinando um padrão de família, certo? Sociologicamente, vamos pensar dentro da sociologia. O que a sociologia entende por família? Você tem noção? Primeiro, ela é uma célula fundamental da sociedade. Toda a sociedade é fundamentada na família. Não tem como existir uma sociedade se não existir uma família. Ok? É um grupo social fundamental. É um sistema de relações. É o primeiro contato do indivíduo. O primeiro contato social que nós tivemos, ou que os nossos filhos têm, é dentro de casa, é dentro da família. Por isso que nós consideramos, dentro da sociologia, que a célula mãe da sociedade se chama família. Tudo bem até aqui? Beleza. A família, ela desempenha um papel crucial na socialização, transmissão de valores e construção da identidade. Vocês entenderam a importância que a família tem? A família é extremamente importante. Dentro da sociologia, quando eu dava aula de sociologia, deixa eu pensar agora, há 10 anos atrás, quando eu dava aula, nós dentro dos livros sociológicos, apareciam 3 formatos de família, ou 3 tipagens de família. Primeira, a família nuclear ou monogâmica, que era constituída por pai, mãe e filhos. A família tradicional que nós conhecemos, ou consanguínea. A família parental, que era mãe, pai, tio, tia, primo, papagaio, periquito e todo mundo. E a família substituta, ou socioafetiva, que é a família de adoção. Eu fui lá, adotei uma criança, e essa criança agora constitui a minha família. Eram esses 3 tipos. Hoje eu fui pesquisar. São 11 tipagens de família dentro da sociologia. E, rapidamente, eu quero falar com vocês. A família tradicional, ou consanguínea, ou nuclear, que eu falei para vocês, pai, mãe e filhos. A família extensa, ou parental, né, que é pai, mãe, filhos, tio, tia, né? A monoparental, que é constituída por a mãe e os filhos, ou o pai e os filhos, que só tem uma figura de responsabilidade. A família homoafetiva, que para nós não encaixa. A família reconstruída ou mosaica, que é o casal e filhos de outros relacionamentos. A família anaparental, que é constituída só por filhos, não existem os pais. Espera aí, que eu tive que escrever muito. A família eudemonista, que é isso, Jesus? É assim, eu considero a Cláudia, e nós, como irmã, e a gente vai morar junto, mas nós não temos laços sanguíneos. São os amigos que moram juntos e que se consideram família. A substituta, que é o lar de adoção. A família é composta de multiparental, que são vários membros, não que eles se relacionem consanguineamente. A família informal, que é onde não há uma oficialização de casamento. E a família matrimonial, onde há uma oficialização de casamento. Que, para mim, se resume em 3 ainda. Né? Se você for ver, elas são bem parecidas, algumas. Mas, para nós cristãos, família é um projeto de Deus.
Simples assim. O Senhor, Ele sonhou com família. Nossa família é a nossa primeira célula. Talvez você olhe para o pastor e fale assim, não, eu não quero ser líder. Deixa eu desmoronar o teu castelo de areia. Você já é um líder dentro da sua casa. Talvez você não está exercendo ainda tão bem esse papel, mas você já é um líder. E você precisa assumir esse papel. A primeira célula que você constitui está dentro da sua casa. Os teus primeiros discípulos, vou falar para os homens aqui, é a sua esposa e seus filhos. É as primeiras pessoas que você está discipulando. Concorda aí, pastores do núcleo de casais aí? Obrigada, então já tive o aval aqui. O padrão de Deus para a família. Podem existir 200 tipagens de família. Podem existir 200 formas que o mundo apresenta a família. Dentro da nossa ideia de cristão, dentro do nosso padrão, que é Deus, existe um tipo. Pai, mãe e filhos. Como isso está sendo resolvido na tua casa, a gente precisa entender que o padrão, ele é constituir a família como o sacerdote, a auxiliadora e os filhos. Ok, Doni? Ótimo, obrigada. Tem um versículo que eu, particularmente, gosto muito, e eu já vi o meu esposo ministrar várias vezes sobre ele, que resume o que nós devemos assumir dentro do nosso lar, que é Josué 24, versículo 15. E se você, sacerdote de casa, ainda não declarou isso dentro da tua casa, eu te convido a fazer isso hoje ainda. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o padrão. Servir a Deus. Entender que Ele é quem é o cabeça. Ok? Até aqui dúvidas? Não? Então tá bom. Padrão de Deus para os filhos. Aí vai pegar no nosso pé. Quem pode abrir para mim Malaquias 4 e 6, por favor? Malaquias, capítulo de número 4, versículo de número 6, por favor. E o coração dos filhos a seus pais, para que eu não tenha que vir até Você quer ter bênção dentro da sua casa? O Senhor diz que nós devemos converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas o que é ser um filho segundo o padrão de Deus? E aqui, embora nem todos sejam pais, todos nós somos o quê? Filhos. Vocês têm sido bons filhos? Cara, eu apanhei. Porque às vezes a gente dá umas vaciladas. E o Senhor nos puxa a orelhinha para melhorar. Primeiro, nós devemos honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Precisamos honrar pai e mãe. Nós precisamos praticar o que eles nos ensinaram, de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Nós precisamos amar os nossos pais. Vocês têm amado? Nós precisamos respeitar. Tem horas que a gente é testado, mas nós precisamos respeitar. Nós precisamos nos dedicar aos nossos pais. E nós precisamos reconhecer a autoridade deles sobre a nossa vida. Gente, os pais, eles têm autoridade. Isso é constituída por Deus. Tanto de abençoar, quanto de... Agora, deixa eu pegar os pais aí. A tua boca tem um poder gigante de abençoar ou amaldiçoar. O que nós temos feito com a nossa língua? Isso é muito perigoso. Ai, Aline, mas veja bem, como que eu vou honrar, respeitar, se os meus pais não são cristãos? E aí?
que vocês me respondem? Exatamente, ele é pai. A honra, o respeito, o ouvir, eu preciso cumprir de qualquer maneira. E eu preciso, como cristão, fazer isso de forma eficaz, gente. Eu preciso honrar. Independente se cristão ou não, eu, como filho e conhecedor da palavra, preciso dar testemunho para ganhá-los. Você precisa ainda continuar honrando. Não, a prioridade muda. Você casou, a prioridade agora é a sua esposa. Isso, Doni? Precisa amar. Isso não muda. Para que se prolongue. Para que se prolongue. Mas talvez eu acho que vai ser a próxima pergunta que você vai fazer. Tá, mas e se me ensinou de forma errada? Nós estamos para aprender e acertar. Surgiu isso na cabeça desses dois aqui, certeza. Mas e se me ensinaram errado? Fala. Amar a Deus sobre todas as coisas. Que é Deus. Excelente explicação, meu amor. Obrigada. Nós precisamos obedecer os nossos pais por isso, pois isso agrada a Deus. Está lá em Colossenses 3:20. Como filho, eu devo honrar. É o que o Dylan falou. Às vezes eu não vou concordar integralmente com isso. E se isso fere uma primícia que é amar a Deus sobre todas as coisas, eu não vou concordar. Mas eu, com todo o respeito, vou apresentar argumentos. Ok? O padrão de Deus para os pais. Existe um padrão de Deus para os pais também. Não acha que é só os filhos que têm que honrar. A Bíblia também nos diz: pais, não irei os vossos filhos. Não provoquei a ira em vossos filhos. Primeiro, eu preciso entender que a educação do meu filho cabe a quem? Ô, gente, me ajuda aí. A educação do meu filho cabe a quem? Aqui, ó, a nós. E, infelizmente, nós temos vivido uma sociedade que está invertendo valores. Está jogando a educação para o filho para dentro das escolas, para o governo, para fulano, para ciclano, quando não toma para si. Vou abrir um parênteses e vamos, colocar um pouquinho de uma pitadinha. Por que hoje está esse surto de bebê reborn? Porque eu não preciso educar. Porque eu não preciso tomar responsabilidade. Porque eu não preciso, de fato, cuidar e ensinar alguém. É uma boneca. Não vai fazer diferença alguma a maneira que eu ensino. Mas uma criança, dependendo da maneira que eu ensino, ou eu vou levar ela muito além do que eu fui, ou eu vou segurar ali e não deixar ir a lugar nenhum. Eu vou podar de tal maneira que não vai conseguir nada. O surto de bebê reborn, para mim, só tem uma explicação. É eu não assumir responsabilidade como pai, de fato. Porque uma criança exige de nós um posicionamento que muitos não querem tomar. Fechei o parênteses. Fechei o parênteses. A educação dos filhos é responsabilidade dos pais. Não é da escola, não é do governo, não é dos avós, não é dos tios, é dos pais. E os pais precisam se posicionar quanto a isso. Ela deve ser feita com amor e com dedicação. Ai, mas então eu não posso falar não para o meu filho? Não, você deve falar não para o seu filho. Deve.
O não é necessário. A frustração na infância é necessário. Não dá só para passar a mão na cabecinha, gente. Ai, tá bom. Ai, faz, filhinho. Ai, tadinho do bebê da mão. Não dá. E parece que eu estou sendo grossa, mas não é, gente. É fato. Se a minha mãe falasse sim para todas as coisas que eu queria fazer, bem provável que eu não estaria nem na igreja. Chega de educação positiva, porque já tem estudos que mostram que a educação positiva ela dá maus resultados no futuro. É lá na frente. O não é necessário, ok? Se posicionem como pais. Pais, segundo o coração de Deus, eles ensinam a amar a Deus. É o teu filho te pegar orando, te surpreender orando. É teu filho ver a paixão que você tem por Deus, para que ele se apaixone por Deus também. Pai, segundo o coração de Deus, ele leva o reino de Deus para dentro do lar. Ele ensina a criança no caminho. No caminho quer dizer que eu estou caminhando. Eu não ensino o caminho, apontando. Eu ensino no caminho, trazendo para perto e eu caminhando com ele. Claro isso? Ok. Prepara a criança, né, o filho, para amar a Deus e seguir no caminho. Eu preciso salientar para vocês que os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. Se os nossos filhos não nos surpreenderam ainda de joelhos orando, nós precisamos rever algumas coisas. Se os nossos filhos não nos surpreenderam ainda adorando ao Senhor de forma intensa, nós precisamos rever algumas coisas. O meu filho não pode ter o padrão de cristão me vendo só dentro da igreja. Ele precisa ter o padrão de cristão me vendo no meu relacionamento em casa, no meu relacionamento com o pai deles, no meu relacionamento com a minha mãe, no meu relacionamento com o meu pai. Eles precisam ver Cristo na minha vida. Segundo ponto, os nossos filhos, eles são flechas. E a flecha, para ela ir mais longe, eu preciso trazer para perto de mim, para que eu possa impulsioná-la. Ok? Alguma dúvida? Já estamos indo para o final. Qual é o padrão de casal, tio Doni? Segundo o padrão de Deus, tio Doni. O padrão, gente, é homem e mulher. Homem sendo o sacerdote da sua casa e a mulher sendo a... Ô, mulherada. Homem sendo o sacerdote da sua casa e a mulher a auxiliadora, a ajudadora, a que está do lado. E eu falo para o Dylan, eu fui tirado da costela, eu tenho que andar ao lado. Bem próximo do coração dele, se possível for. Eu fui tirada da costela. Não, eu não fui tirada dele, né? Foi a Eva, mas no sentido figurado, só para entender. Gente, não tem como eu assumir o papel de sacerdote. Não é esse o padrão. Não tem como eu querer assumir um papel que não é meu. O sacerdote, ele é provedor, é ele quem dá destino, é ele quem é o protetor. Não é a mulher. E quando a mulher assume esse papel, as coisas começam a desandar. Oi? Fica sobrecarregado. O meu papel como esposa do Dylan é auxiliar ele, é cuidar dele, cuidar dos nossos filhos, amar a ele. E o papel dele é me amar como Cristo amou a igreja. É dar a vida por mim. Né, amor? É dar destino para os nossos filhos. A parte mais difícil ficou para vocês. A gente só está aqui para auxiliar, gente. Só para cuidar de vocês. Claro! Gente, nós somos auxiliadora. E, infelizmente, às vezes, nós queremos assumir o papel de sacerdote. Nós queremos tomar o peito e falar, não, eu faço, pode deixar, porque agora eu sou uma mulher
empoderada. Ui, que eu tenho uma ira dessa palavra. Aí eu sou uma mulher empoderada, porque eu trabalho fora, porque eu faço, porque eu aconteço. Oi, amada, você é cristã? Vamos voltar para a casinha? Você é auxiliadora. Você pode trabalhar. Você pode, sim, auxiliar o seu marido com o seu salário. Mas é ele quem é o provedor. É ele quem mantém. É ele quem sustenta. É ele o homem. A gente brinca que às vezes assim, a última palavra é do homem. Sim, senhora. Não, a última palavra é dele. Se ele falar não, é não. E ponto final. É isso que a Bíblia diz. É isso que a palavra nos dá embasamento. Agora, deixa eu abrir um parêntese. Desde que isso seja de acordo com a palavra. Fala, Nani. As consequências. A mulher é auxiliadora, gente. Nós somos aquelas que chegam e vão apaziguar. Nós somos aquela que chega e fala assim, amor, não é bem assim. Somos aquela que chega e fala assim, meu querido, agora nós não podemos dar esse passo. Ó, vem aqui, vamos sentar, vamos conversar. Gente, nós somos poderosas. Vocês não têm noção do poder que nós temos. E acho que um dia seria bom, pastor, a gente fazer um momento só de mulheres para a gente contar isso. Nós temos um poder incrível. Mas nós precisamos saber usar isso. A última palavra é do homem, porque é ele quem é o sacerdote, é o cabeça. Mas é de mim que o Senhor requer sabedoria. Vocês já viram isso? Há um provérbio que diz que a mulher sábia, ela faz o quê? Edifica. Porém, a tola, ela destrói com as próprias mãos. Se é a mulher sábia que edifica, o Senhor não falou que é o homem que edifica. Tem isso, tio Doni, na Bíblia, que é o homem que edifica a casa? Não tem, é a mulher. Então, se eu sou a auxiliadora do Dylan, eu tenho que andar com ele, debaixo da mesma visão, debaixo da mesma missão, e eu ter o olhar, buscar em Deus a sabedoria de ter o olhar de chegar para ele e falar assim, amor, agora não. A gente precisa esperar. É não tirar a autoridade do meu marido em público, mas é no secreto eu conversar com ele. É no secreto nós dois nos ajudarmos. É no secreto nós dois nos auxiliarmos. É eu entender que ele precisa de mim, sim. Porque se ele não precisasse, gente, Deus não tinha nos criado. Nós somos importantes. Amém, homens? Amém. Ah. Fala, pastor. É assim, pessoal, acho que acho que essa aula, para mim, está sendo muito preciosa, né? Como as outras também. A gente precisa, quando inverte esses valores, fica um no lugar do outro, a mulher no lugar do cabeça, cara, não vai dar certo. Pode ter certeza. Tem muitos casamentos frustrados, tem muitos filhos indo para o caminho errado. Trava as tuas finanças, trava tudo na tua vida. Tudo vai dar errado, porque são papéis invertidos. Né? Então, é olhar para esse lado. Às vezes, assim, pastor, eu não estou ocupando o lugar do meu marido, e nem vice-versa. Talvez em alguns momentos está acontecendo isso. Talvez em alguns momentos, tanto questão financeira, administração financeira, administração dos filhos, trabalho em conjunto, né? Então, a gente está caminhando para um caminho, está indo para uma direção onde Deus está nos apertando para tratar essas pequenas coisas, né? Então, não deixe inverter esse papel. Deixa o teu marido ser o homem da casa, né? E deixa a tua esposa, homem, ser a mulher da casa, a mulher que edifica a casa. Deixa ela conduzir. E juntos vocês vão, quando as coisas saírem do controle, vocês vão sentar. Você quer que Cristo reine lá dentro da sua casa? Quer implantar o reino de Deus lá? Siga esse princípio, né? Eu falo isso, gente, porque eu sinto no meu espírito isso aqui, de falar isso aqui. Porque talvez alguns de nós aqui não estão frutificando. Não estamos dando fruto por causa desses papéis que estão sendo invertidos. Ah, mas o marido é um banana. Ajuda ele virar homem. Ajuda ele a assumir o papel de homem, né?
se ele é molenga demais, se ele não assume compromisso, se ele não tem responsabilidade, você é auxiliadora, seja sábia e ajuda ele assumir o papel dele, coloca ele, ajuda ele a subir o degrau, e assim tu vai ver que vai frutificar a tua casa, tudo que você colocar a sua mão vai prosperar. Amém? Deixa eu só fazer um comentário. Eu gosto muito de assistir Camila Barros. E quem conhece, quem já viu ela ministrando, sabe que ela é bem doidinha na cabeça. E ela sempre foi uma mulher muito para frente, né? Ai, não sei o quê, não sei o quê. E ela falou assim que ela precisou de um marido, de um macho alfa para barrar ela. Porque ela precisou ouvir não. Não, você não vai. Ela falou assim, eu precisava de um homem que fosse firme comigo. Porque se fosse um banana, eu ia montar nas costas dele e fazer o que eu queria. E, às vezes, mulheres, nós precisamos, sim, ouvir não dos nossos maridos. A gente fica meio burrentinha? Fica, mas tem hora que é necessário. Tem hora que nós precisamos. Fala, amor. Tio Ben. Fala aí, Dino. Assim como você tem um poderio também de liderar a sua casa, você tem uma grande responsabilidade de levar ela para a bênção ou para a maldição. Então, vai depender de você liderar corretamente, né? Ou se você não souber liderar a sua casa, talvez você esteja jogando a tua casa totalmente na perdição. Então, tipo assim, às vezes a gente acha, não, porque o homem, não, né? O homem tem o poder, mas tem o poder como cabeça de liderar o quê? Liderar para o bem, né? Ou seja, levar a família para Cristo, né? Quando você foge disso, quando você não ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja, quando você não sabe se coordenar com seus filhos, age com ira, muitas das vezes você está o quê? Levando toda a sua família para um lugar onde você não queria estar, né? E aí vem a maldição, aí vem outras coisas. A doença. Vai adoecer, na verdade, toda a sua família. Então, a responsabilidade também é sua. Não adianta querer se eximir dessa responsabilidade. Ou seja, hoje a gente vê muitos homens que se eximem dessa responsabilidade, ou não aguentam com ela, né? Então, tipo assim, a gente tem a responsabilidade de levar a nossa família até Deus. A gente tem vivido uma geração onde se fala muito de empoderamento feminino e nós estamos boicotando os homens. Mas nós precisamos trazer isso para dentro da nossa igreja de uma forma diferente. A gente tem que entender que cada um exerce seu papel. E é fundamental que esse papel esteja de acordo com o padrão de Deus. O sacerdote, ele deve estar de acordo com o padrão de Deus. Ele deve ser aquele homem que busca a Deus, que está na presença de Deus. A auxiliadora, a mulher, ela tem que ser a mulher sábia, a que edifica. Tentar, se possível, ser a mulher de Provérbios 31. Aquela mulher é o máximo, gente. Se eu chegar a 5% dela, já estou bem melhorzinha. Nós precisamos tentar. A nossa vida com Cristo tem que ser direcionada. Eu tenho certeza que a Nani e o pastor Doni, como pastores de casais, eles têm até muito mais pontos a colocar sobre casais conforme o padrão de Deus. Mas, de uma forma resumida, nós precisamos entender que nós precisamos cuidar um do outro. Fala, Doni. Por favor. Isso. O princípio de tudo isso está no Salmo 128, que diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O homem temeu a Deus, tudo vai dar certo na Ele casa. vai cumprir. Mas se ele sair um pouquinho dos caminhos, aí desanda, aí ele não vai conseguir enxergar a esposa, como diz aqui no versículo 3. A tua esposa será como videira frutífera. Ele não vai conseguir enxergar a esposa. Ele vai conseguir enxergar quase que, vamos dizer assim,
o homem saiu dos caminhos de Deus, não anda nos caminhos do Senhor, ele vai enxergar a esposa como talvez uma a mais dentro da casa, uma pessoa a mais dentro da casa. É uma pessoa que vai dividir comigo as coisas dentro da casa. Só isso. Sim. Né? Obrigada, Doni. Então, é bem complexo a questão família, quando o varão, quando o sacerdote não teme a Deus. É igual o Bruno falou, né? Mas e se ensinou errado? Né? Porque a maioria das vezes, quando nós não tememos a Deus como sacerdote, infelizmente vai ensinar a esposa e os filhos vão aprender errado. Sim. Sim, mas aí está aqui. Aí está aqui a nossa oportunidade como igreja de aprendermos o que é certo. Amém? É por isso que todo mundo vai ser convidado para ir para a célula para aprender bem. Amém. O padrão de Deus para os casais, de forma resumida, é um cuidar do outro. Não é eu pensar no meu bem próprio, mas é eu pensar em cuidar do Dila e ele cuidar de mim. E termos palavras amáveis e doces. Não é fácil. Não, mas a gente tem que exercitar isso. Ter palavras amáveis, cuidar um do outro. Eu quero te convidar a se colocar em pé. De um tênis. Um pouquinho só, né, amor? Vamos lá. Vamos ter que comprar um tênis, gente. Teve jeito. Eu acho que eu falei umas 2 vezes, né, amor? Deus deu sabedoria dessa vez. Jeremias 29:11, Deus diz assim: Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor, Ele tem um pensamento ao nosso respeito, ao respeito da nossa família. E é necessário um posicionamento da nossa parte. Você quer que as coisas comecem a ir bem, você quer que as coisas comecem a andar, comece a se posicionar de acordo com a palavra de Deus. Sacerdote, assuma seu papel de sacerdote. Esposa, assuma seu papel de auxiliadora. Assuma seu papel como filho, de honrar, de respeitar seus pais. Eline, mas eu fiz algo errado, algo que eu acabei desonrando. Vamos ser humildes de chegar para os nossos pais e falar assim: pai, me perdoa. Eu te desonrei. Não é uma coisa que eu me orgulhe de maneira alguma. Mas o Dylan sabe disso e eu já testemunhei isso em algumas vezes que eu ministrei. Em uma das vezes, a minha mãe, ela precisou trabalhar fora e eu fui criada pelos meus avós, boa parte. Em uma discussão, num final de ano, por causa de uma coisa insignificante, eu joguei muitas coisas para fora, falei muitas coisas para minha mãe. Óbvio, ela me bateu. E eu falei para ela que ela não tinha direito de me bater. E ali foram mais algumas discussões. No dia eu pedi desculpa, porque eu achava que eu não estava errada. A partir do momento que Deus começou a tratar o meu coração e tratar a minha paternidade, o Senhor começou a curar a paternidade que faltava dentro de mim. Eu entendi que aquilo que eu fiz foi desonrar ela. Eu pedi perdão para minha mãe e falei: mãe, você lembra quando eu tinha 16 anos que eu fiz isso? Numa noite do dia 23 de dezembro de tal ano, assim. E minha mãe falou: não lembro não, filha. Eu falei: pois é, mãe, mas eu fiz. Eu me lembro. Isso ainda dói, porque no dia eu não te pedi perdão, eu te pedi desculpas, da boca para fora. E a minha mãe me perdoou. E eu tenho tentado honrar a minha mãe. Eu tenho tentado, ao máximo, honrar ela e o meu padrasto, que assumiu o papel de pai dentro da minha casa. Porque eu tenho entendido que isso é princípio. Você quer viver? Você quer viver bem? Honre. É princípio. Eu quero pedir, eu sei que já está meio que junto aí as famílias, mas se juntem, amor, por favor. Vem aqui em cima. E eu quero muito que você, que não está com seu esposo ou não está com sua família, ore por essa pessoa. Que você tire um tempo de interceder.
de interceder pela sua esposa, pelo seu esposo, de interceder pelos seus filhos, declarar a bênção do Senhor sobre a tua casa, principalmente você como homem. Mas o meu esposo não está aqui. Você como auxiliadora começa a fazer isso. Seja você a voz de Deus, seja você a voz que pronuncia isso, que declara isso, que você quer viver o melhor do Senhor, que você quer viver a bênção sacudida, recalcada e transbordante do Senhor sobre a tua vida. Que a gente possa, de fato, viver isso. Eu quero convidar o nosso pastor para ele estar orando nesse momento, ele e a pastora Rose, mas que essas 2 aulas fiquem assim, cravadas no coração de vocês, que vocês não se esqueçam. Amém? Amém, gente? Fecha teus olhos aí, faz essa oração a favor da tua casa, tua família. Se você não tem ninguém da tua família aqui agora, interceda. Blinda a tua família com oração. Senhor, nós nos colocamos, Senhor, em tua presença. E eu creio, Pai, que essas 2 aulas aqui hoje, Pai, foi um divisor de águas para a nossa vida. Falamos aqui, Senhor, o que é ser igreja e o que é ser família. São 2 coisas que precisam andar junto, Pai. Família e igreja e família. Senhor, e que isso, Pai, possa fluir no coração do teu povo, possa arder no coração da tua igreja, Pai, esse desejo de nós mesmos cumprir o nosso papel como igreja e cumprir o nosso papel como família, Pai. Como pai, como mãe, como filho. Senhor, que nós possamos, Pai, ser essas pessoas que estão à disposição do Senhor. Nós temos orado aqui, Deus, nas nossas orações, pedindo que as famílias, Pai, dessa comunidade sejam um referencial para outras famílias lá fora. Blinda essas famílias, Pai. Senhor, como eu tenho certeza, Deus, que se os meus filhos estão aqui te servindo, se nós estamos aqui servindo na tua casa, é porque o Senhor tem blindado, o Senhor tem protegido, Senhor, a minha casa. E eu te glorifico, Senhor, por isso. Não que nós merecêssemos, Senhor, mas o Senhor usou de misericórdia e blindou os meus filhos para que hoje eles pudessem estar aqui, Senhor, sendo ministro da tua palavra, tocando pessoas, Senhor, transformando vidas também, Senhor. Deus, e eu profetizo isso, Pai, em cada família aqui desta comunidade, Senhor, que eles também serão, Pai, terão seus filhos, Pai, que serão canal de bênção, canal de cura, até mesmo aqueles, Pai, que têm os seus filhos pequenos hoje, mas quando se tornar adulto, Pai, esses filhos serão, Senhor, um canal de cura na vida de outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, esta unção, Pai, que o Senhor tem derramado sobre a minha casa, sobre a minha vida, eu transfiro para a tua igreja, Pai. Transfiro para as famílias aqui, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os filhos, Pai, de cada pai que está aqui, de cada mãe, eles serão usados por Ti, Deus. Eles serão usados por Ti para pregar o Evangelho. Eles serão um exemplo nessa cidade, Pai. Famílias serão transformadas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, e que o Senhor nos tire, Pai, do acomodismo. Que o Senhor tire esta igreja, Pai, do acomodismo, e que o Senhor nos coloque lá fora, Pai, na rua, para evangelizar, para ministrar, para tocar pessoas lá fora, sendo igreja fora do templo, Senhor, assim como o Senhor quer, Senhor, cada um de nós, no Teu propósito, Pai. Esta é a minha oração, meu Deus, que eu faço, no nome de Jesus, amém. Amém, Jesus? Você pode aplaudir Jesus?